Amém, irmãos? Quero saudar os irmãos com a paz de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que se coloquem de pé em nome de Jesus. Iremos iniciar mais uma aula com a permissão do nosso bondoso Deus. Amém? Essa cadeirinha aí, eu vou dizer. Não, tranquilo. Amém? Então vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que venha se fazer presente em nosso meio, mais uma vez, assim como Ele sempre esteve. Amém? E nos ajudando e dando uma luz sempre para nós. Amém? Deus amado, eterno Pai, nesse momento, Deus, queremos te pedir a Tua presença aqui neste lugar. Ó Pai amado, queremos que Tu venha penetrar em cada coração, em cada mente, meu Deus, porque sabemos que Tu sonda o coração e a mente humana. Meu Pai, precisamos do Teu ensinamento, precisamos da Tua palavra para alcançarmos o céu. Meu Deus, e que esse estudo, meu Pai, que esse projeto, meu Pai, sirva unicamente para nós encontrar o caminho do céu e ajudar o nosso próximo também a encontrar, meu Deus. Que não sirva, meu Deus amado, para agradecimento nosso, mas simplesmente, meu Deus amado, para entrar no céu e contemplar a Tua glória. Então, cada um que se dispôs do seu lar para estar aqui, meu Deus, continua abençoando grandemente. Aqueles também que estão ouvindo, meu Pai, pela internet, meu Pai, que Tu possa entrar com a providência, meu Pai, também entrando no coração, penetrando na mente e abrindo, meu Pai, o coração para ouvir e entender a Tua palavra. Abençoa eles grandemente também por esse tempo que eles tiram, meu Deus, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia para Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje, com fé em Deus, nós vamos terminar o segundo capítulo e já entrar no terceiro capítulo. Amém? Glória a Deus. Jeremias 33, 3. Está escrito assim. Ó quão bom... glória a Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Então que o Senhor possa estar abençoando grandemente em nome de Jesus. E gostaria que... Cadê quem é a cantora hoje aqui? Para cantar o hino aí, no microfone. Qualquer uma das irmãs, em nome de Jesus. Um hino, de preferência um hino curto, viu? Um hino assim, um corinho. Nada de hino grande, amém? Qualquer um dos irmãos aí pode puxar em nome de Jesus. Desde já quero saudar os nossos irmãos que estão ouvindo online, amém? Nosso pastor Cleuto, irmão Alcion, sua esposa, Nelsinho, Maria Madalena, nosso irmão Robson, que estão fazendo o curso também online, nosso irmão Vinícius, não sei se ele está fazendo online, se tiver que eu posso estar abençoando, e todos aqueles demais que estão ouvindo a palavra de Deus, amém? As irmãs podem puxar o hino em nome de Jesus? Espírito Santo, Dê o microfone. Glória a Deus. ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude as minhas fraquezas. Não sei como eu devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, os irmãos lembram, anotaram onde foi que a gente terminou a aula passada? Glória a Deus. Outra coisa, eu vou fazer a chamada oral, amém? A chamada vai ser agora no início e no final, né? É que é a de pontualidade e também a de presença. Glória a Deus. Nosso diretor, o irmão Charles, pediu para fazer isso em nome de Jesus. E gostaria também que os nossos irmãos que estão ouvindo online, né, também desse o ok. Já, eu vou falar aqui, os irmãos já dão o ok. Quando chegar em casa, até mesmo no intervalo, eu vou ver aqui com o nosso irmão Rafael, interlocutor, a presença de vocês, né? Nosso irmão Alcion, sua esposa Renilda, pastor Cleuto, o Robson, né, o Cinho, irmã Madalena e os demais que tiverem, dê o sinal aí pelo aplicativo, amém? Então, vou fazer a chamada, irmão, fala presente ou amém, amém? Os irmãos ficam à vontade, amém? Nosso irmão Alcion, irmã Ana Lúcia, Carliene, Cristina, não tá, mas ela justificou, ela mandou a justificativa para mim, pastor Cleuto, Elinete, Genilton, Gibson, Giolanda. Aí ela vem, né? Ah, certo. Josué, Lindinava, Lucicler, Magda, Maria Madalena, Nelson, internauta, Priscila, Rafael, Ramon, nossa irmã Renilda de Vitória da Conquista, irmão Robson, online, Valdésia, Vinícius, tem que saber dele se ele está online, Yasmin. Faltou alguém? Não, né? Então que o Senhor possa estar abençoando. Glória a Deus. Só quem não vê mesmo, hein? Quem lembra onde foi que nós terminamos? Hoje, com fé em Deus, eu quero terminar esse capítulo. Já deixar o exercício certo para outra semana, para segunda-feira. E já iniciar o terceiro capítulo. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor estará nos abençoando grandemente. Quem lembra aí? Não, é mais. Deus é, os irmãos estão afiados, né? Isso, exatamente é mesmo. Isso, nós vamos falar agora Deus é amor, não é isso? Página 41. Os irmãos abrem a apostila na página 41. Na letra J, está escrito aí, Deus é amor. Esse também nós só vamos passar porque isso aqui nós já conhecemos bem profundo, né? 1 João 4,16. 1 João 4,16. Nosso interlocutor aqui, ou melhor, aqui no microfone é o nosso irmão Gibson e o irmão Josué. O interlocutor é o nosso irmão Rafael, juntamente com o nosso irmão Ramon. Amém? De vez em quando eu vou pedir para alguém das mulheres ler. Amém? Glória a Deus. E é que eu falei, irmãos, pode perguntar à vontade, pode comentar, pode... João 4,16. Está entendendo? O que eu só não gosto é conversas paralelas, mas sobre o assunto pode perguntar, pode acrescentar, pode informar. Amém? Fique à vontade, em nome de Jesus. João 4. No caso é 1 João, viu, irmão? Eu falei João, né? Mas é 1 João 4,16. É, senão... Aí os irmãos ficam afiados aí, viu, para procurar, que é para nós não perder tempo, amém? Ah, é mais complicado, né? 1 João 4,16. Deus é amor. Pode ler. Amém? Nosso irmão Gibson. Amém. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém? Isso aí eu costumo dizer, é café pequeno para os irmãos, né?
Deus é amor. Né? Aí tem um desses aquele que diz que ama o seu irmão que não vê, como é que vai amar a Deus que não vê, né? Porque Deus é amor. Amém? Parece que o amor é mais que um atributo. Ele expressa a própria essência da natureza de Deus. Porque nós estamos falando dos atributos de Deus, né? Aí já falamos que ele é imutável, que ele é o Pai da eternidade, que ele é amor. Aí o autor diz aqui, ó, o amor, ele diz, parece que o amor é mais que um atributo. Ele expressa a própria essência da natureza de Deus. Deveria ser considerado juntamente com a afirmação de que Deus é luz. Né? Deus é luz não é um atributo, é que ele já é aquilo mesmo, tá entendendo? Então o autor considera mais ou menos isso aí. Aí em 1 João ainda, capítulo 1, verso 5, do mesmo João. Então ele está nessa mesma classe. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é luz. Tá entendendo? 1 João 1, 5. Essa é a mensagem que Deus anunciamos. Deus é luz. Não há nele trevas. Isso, exatamente. Aí está dando uns atributos assim que... Assim, o autor aqui, ele quer se referir que além de... Tem uns atributos, e esses aqui são atributos, mas são mais do que isso. É a própria essência de Deus. Tá entendendo? É amor, é espírito, é luz. Né? Você pode ver a seguir. Essas não são apenas características, mas a própria essência do ser de Deus. O amor de Deus é maior que a compreensão humana. Está além da medida e do entendimento humano. O amor de Deus é de tal natureza que se estende a todos os homens, e a tudo, e a todos os tempos. Ele ama a cada homem, não importando a cor, nacionalidade ou cultura. Ele não ama os hábitos e os pecados do homem, mas ele ama a alma do homem e deseja constantemente o seu bem-estar físico e espiritual. A cruz do Calvário é a mais alta expressão do amor de Deus pelo homem. Ou seja, ali onde está escrito, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, aquele que nós vimos na aula passada, né? É a grandeza, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Então, o amor de Deus, ele ultrapassa todas as barreiras para conosco. Amém? Então, é incontestável qualquer oposição ao amor de Deus. Excede todo o nosso entendimento. Não adianta, muitas vezes você vai debater um assunto na Bíblia. Você pode debater qualquer coisa na Bíblia. Mas quando se fala do amor de Deus, se você for discutir o amor de Deus, dizer que Deus não ama, isso aí já passa do limite. Tá entendendo? Então compreendemos que o amor de Deus é uma essência dele mesmo. Né? Quando se fala Deus, já está se referindo ao amor. Amém? Inexplicável, justamente. Por isso que não adianta nós leigos querer questionar o amor de Deus. Porque é uma coisa que é a mesma coisa que você querer questionar Deus. Nós podemos questionar doutrina, né? Querer questionar hábitos, mas querer questionar Deus não se questiona. É a mesma coisa. Se questionar o amor, não existe. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para a letra L. Deus odeia? Provérbios 6,16. Aqui Os irmãos estão lembrados daquela palavra que ficou um pouco complicada aqui na aula passada? Quem sabe, quem lembrar dela aí? Aquela... Pode olhar, quem anotou pode olhar. Aquela... Antropomórfico. Amém? Antropomórfico. Entra aqui justamente nesse tópico também. Deus odeia. Vamos ler Provérbios 6,16, irmão Gibson. Não, entendendo? Tem coisa que Deus abomina. Então, Deus, se ele abomina, ele odeia. Por que Deus odeia? Aí os irmãos sabem, já dá para empregar essa palavra antropomórfico a esse contexto, né? O que é antropomórfico? É a forma como Deus se expressa para os homens. Da mesma maneira que os homens se expressam, Deus também se expressa. Um exemplo. Aí o autor diz aqui, a natureza do amor, olha como é interessante isso aqui, ó. A natureza do amor exige o ódio por aquele que prejudica ou destrói o objeto desse amor.
Dá para compreender isso aí? É fácil de compreender, né? Ó, a natureza do amor exige o ódio por aquilo que prejudica ou destrói o objeto desse amor. Vamos, um exemplo. Vamos usar aqui para o nosso dia a dia. Usando na parte antropomórfica, né? Os sentimentos do homem relacionados com os sentimentos de Deus. Por exemplo, você ama a sua mãe, né? É claro, todos os filhos, eu acho que é o amor abaixo de Deus, né? É o amor à mãe. Se alguém prejudica a tua mãe, você pode ser a melhor pessoa, pode mexer com você, pode mexer com suas coisas, mas se mexer com você é tranquilo, você é sossegado. Mas se mexer com a tua mãe, aí você sai dos eixos, não é verdade? Porque está prejudicando o amor. Não estou compreendendo? Onde é que nós empregamos a palavra antropomórfico nesse relacionamento entre Deus e o homem? Não é que Deus tem o ódio no coração. Não, é que ele vai reagir ao pecado. Ele vai reagir a quem ou a qualquer coisa que venha prejudicar aquilo que ele ama. Amém? Porque se Deus não amasse, né? Como é que Deus diz que te ama e ou algo te prejudica e ele não vai eliminar algo? Não, Deus ama, ele também vai deixar que algo aconteça. Está acontecendo, ele vai deixar quieto lá, porque ele ama também o pecado. Deus diz que ele aborrece o pecado. Então, se ele te ama, ele vai cuidar. Você está entendendo? Eu, como pai, eu sou tranquilo. Eu sou, não é assim, como homem, eu tenho minha personalidade é tranquila. Até então, não mexer com aquilo, né, que mais me importa, que são os meus filhos, minha esposa, minha família, minha mãe, meus irmãos, a igreja. Aí vai, formando, né? Porque quando alguém fala da igreja, eu tenho certeza que todo mundo já... Então, o amor de Deus é semelhante a isso. Não pode... A Bíblia diz, ai daquele que mexer na menina dos olhos de Deus. Não é verdade? Os irmãos estão compreendendo o ódio de Deus? Quando fala, Deus odeia, nós lemos um texto aí em Provérbios que ele tem uma coisa que ele abomina. Né? Os irmãos estão compreendendo? Essa questão do Deus odeia é uma pergunta e ao mesmo tempo é fica algo no ar. Deus odeia? Aí, nesse sentido, Deus vai aborrecer, Deus vai odiar tudo aquilo que vem contra o seu intuito. Glória a Deus. A natureza... Pronto aí. Deus não amaria ao pecador se ao mesmo tempo não odiasse aquilo que está ferindo o pecador. Está entendendo? Mas aborrece o pecado. Um exemplo, né, a Bíblia diz isso, que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Se Deus não... Onde entra o ódio de Deus, que é aceitável. Se Deus não aborrecesse e odiasse o pecado, ele também não te amaria. Está entendendo? Quantas mães você já viu, exemplo, né, até, entre aspas, eu acho até um certo exagero, não sei, né? Um exemplo, muitas mães dizem, às vezes seu filho está nas drogas, seus filhos estão em um mundo perdido. Aí algumas mães dizem, é culpa dos colegas. Ah, eu odeio quando fulano vem aqui chamar meu filho. Eu odeio aquele rapaz. Ela quer levar justamente para esse lado de querer defender o filho. Está entendendo? Então, se ele diz, se ele ama alguém, o exemplo, um traficante que está trazendo droga para o teu filho, a mãe odeia. Não é aquele ódio de matar, mas de realmente não, tá entendendo? Que aquela pessoa não se aproxime do seu filho, porque ela ama o filho, foi a mãe, né? Que não... Eu estou dando um exemplo aqui do nosso dia a dia, porque já que estamos falando de antropomórfico, não estou compreendendo, né? Eu estou dando exemplo que tem relação conosco. Amém, irmão José? Exatamente, dos traficantes. Exatamente. Então, Deus é assim. Ele abomina aquilo que traz prejuízo para o seu povo. Por isso que Deus odeia. Porque alguém pode... Deus é tão... Alguém pode dizer, porque Deus matou tantas pessoas, porque Deus, lá no Velho Testamento, é simplesmente por isso, porque ele quer cuidar o que ele mais ama. Se a pessoa saiu da linha, ele aborrece verdadeiramente. Você está entendendo? Quando nós lemos, né, que Deus se vinga, aí nós vemos esse sentido de se vingar, não é aquela vingança, vinga não, que Deus se arrepende,
Não é aquele sentimento de arrepender, não. Ele vai agir conforme porque ele se machucou, ele né, ficou triste, então ele agiu. Aí a Bíblia diz que ele só conservou 8 pessoas na terra. Aquilo que estava prejudicando, os outros, eu não sei a quantidade de pessoas que naquela época, todos eles estavam abominando Deus. Mas Deus não podia matar todos, exterminar todos, porque senão, aí entraria o arrependimento mesmo. O arrependimento é quando você elimina o que você fez. E Deus não eliminou, ele simplesmente apurou a raça. Ainda deu a oportunidade. Assim, que esse é o motivo. Porque se Deus tivesse se arrependido de ter feito o homem mesmo, como nós não estaríamos nem aqui. Está entendendo? Nós não teríamos a oportunidade. Então entra nesse mesmo sentido. Acho que aí ficou claro para os irmãos, né? Agora, letra M. Deus é reto e justo. Esses atributos são expressão adicionais à santidade de Deus. No fato de Deus ser justo, vemos seu amor pela santidade, no fato de ele ser justo. Vemos seu ódio pelo pecado. Ou seja, ele tem ódio pelo pecado porque ele é justo. Qualquer juiz que pune alguém é porque ele está sendo justo. Não é que aquela pessoa vai pegar 30 anos de cadeia. É porque ele mereceu 30 anos de cadeia. O juiz aplica a pena, tá entendendo? É a pena que tem que ser aplicada. Então, e aí é onde entra a justiça também. O ato de Deus defender os seus filhos, os seus projetos do pecado, de tudo aquilo que destrói, isso é o ódio, né, entre aspas, e o fato dele punir é a justiça de Deus. Quantos de nós estamos esperando a justiça de Deus? Eu tenho certeza que todos nós estamos esperando a justiça de Deus, porque nós confiamos na justiça de Deus. Ele é reto e ele não falha. Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, aqui não tem, no contexto não tem, mas lá nas perguntas os irmãos vão ver que tem, vai perguntar algo sobre teofania de Deus. Eu tenho certeza que a irmã Carlinha, que ela disse que já estava respondendo, isso, exatamente, porque não tem, né, aqui? Não achou. Então, pesquisou? Pronto, então os irmãos estão adiantados, glória a Deus. Está vendo que eu disse que a aula vai ser rápida? Então os irmãos pesquisaram, não é isso? O que é teofania? Quem poderia me falar o que é teofania? Qualquer pessoa aí. É o que, irmã Carlinhos? Manifestação de Deus. Como é essa manifestação? Dentro da teofania. Sim, dentro da teofania. Teofania realmente é a manifestação de Deus. Agora, em forma de anjo. Eu vou resumir aqui. Em forma visível. Em algum lugar. Pessoas ou coisas. Exatamente. Então, teofania é isso. É diferente de dizer, o Deus desceu o seu Espírito Santo. Você sente o Espírito Santo de Deus, você sente a presença de Deus, mas você não vê. E teofania é exatamente o que nós vemos mesmo de Deus. Está entendendo? Procurou, então as irmãs estão jogando duro. Exatamente. Aí aqui, por que eu procurei? Porque nas perguntas tem... Está entendendo? Aí, irmãos, eu quero que vocês levem... Vocês estão lembrados quando eu falei sobre os tradutores da Bíblia, né, que pegaram lá os pergaminhos, eles traduziram e teve muitas coisas que até hoje, vocês vão ver aqui mais na frente, eu vou falar uma coisa, que até hoje os tradutores, eles erram. A verdade tem que ser dita, né? Não adianta a gente querer, é que eu falei, tudo que você for questionar, for discutir, veja os dois lados, não veja só o seu lado não. Não, a Bíblia não tem erro. A Bíblia não erra, ela é inerrável, a palavra de Deus, mas quem escreveu erra. Por aqui você tira. Nós vimos aqui o nosso irmão Rafael. Assim, só para chamar a atenção. Quando você for ver alguma coisa, pesquise mesmo, porque pode estar errado. Pode estar escrita, está errada. O tradutor traduziu errado. Você está lembrado que na aula passada o irmão, eu já tinha visto, né? Eu pensei que ia passar em branco, mas eu digo, aqui eu vou ler que os irmãos... Mas o irmão Rafael, ele já chamou a atenção daquela palavra. Os irmãos lembram da palavra? Exatamente. Então, ali foi um erro de escrita. A mesma... Isso na apostila eu estou falando. Acontece também na Bíblia, certo? Está entendendo? Aconteceu com o autor desse livro, dessa apostila. Ele colocou uma pergunta que... Está entendendo? Então, mas aí a questão de quem digitou, de quem... Está entendendo, irmãos? Onde a palavra de Deus ela é presente, de quem digitou, de quem, às vezes, imprimiu, de quem escreveu, de quem revisou, que não revisou direito. Assim, eu não vou questionar a legitimidade dessa apostila, não, jamais. Pelo contrário, estou aprendendo muito. Eu estou falando em questão, há uma letra, há um detalhe. Os irmãos estão compreendendo como eu estou pegando esse gancho aqui para os irmãos entenderem que o original de Deus é aquele lá, é os manuscritos. Os tradutores traduziram conforme eles entendendo. Nós vimos aí que a Vulgata, né, alguém acrescentou alguma coisa, foram lá e já acrescentaram dentro da Bíblia.
Porque, na verdade, os livros apócrifos eram só algumas anotações. Mas alguém veio e se achou por direito encaixar dentro da Bíblia. Ainda quer que a gente engula de goela abaixo, tá entendendo? Os irmãos compreenderam? Então, a teofania não tem. Os irmãos já pesquisaram, já se adiantaram, glória a Deus, que já adianta. Então, só para não é só manifestação, porque o Espírito de Deus se manifesta, exatamente. O Espírito de Deus ele é como o vento, é como o ar, como fogo, mas nós não vemos. Mas teofania é a manifestação de Deus em lugares, em coisas, ou em alguém, ou em forma de anjo. Exatamente. Vamos ver aqui, ó. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas 4:4. Os irmãos aí, os interlocutores, Gálatas. Isso é teofania. E outra, podem anotar isso aí, viu? Anotar, ó. Acho que as irmãs já anotaram, já pesquisaram, porque vai cair. Então, pode anotar aí. Quem não pesquisou, anota aí. Teofania, o que significa? Manifestação. Pode colocar. Manifestação. Aí você coloca na frente, aparecer visível. Pronto, aí você já vai estar na sua mente, né? Alguma coisa que eu veja, não que eu só sinta, mas que eu veja. Amém? Teofania. Qual é a maior teofania de Deus no Novo Testamento? Porque no Novo Testamento você não vai achar muitas teofanias. Só tem uma que é a mais forte. Teofania. Jesus, o Filho, é a teofania de Deus. Ele é o visível do Deus invisível. Nós vamos ler isso, amém? Isso. Gálatas 4:4. Pode ler. O irmão Josué vai ler Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos de Deus, enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Isso aí é a teofania. Está falando de quem? De Jesus Cristo. A teofania. Foi Jesus que nós vimos. É a teofania de Deus. Agora vamos ler aqui, ó, na carne. João 1:14. João 1:14. Pode ler. Não aí fica afiado, viu? Que nós não podemos perder muito tempo, não. João 1:14. Outra teofania de Deus. Isso aqui, quando eu levo para o Novo Testamento... Como é? João 14, né? É, 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A teofania de Deus. Na verdade, no Novo Testamento, você não vai ver um anjo que é Deus, não. Ou um ser, né? Algo que é Deus. Você não vai ver. É interessante a unicidade, né? Você só vai ver Jesus Cristo. Porque aqui ele foi manifestado. No Velho Testamento você vai ver anjo. Você vai ver fogo, ver mesmo fogo. Tá entendendo? Porque Jesus ainda não era manifestado. Por isso que no Novo Testamento não precisava mais de manifestação. Você vai ver nuvem. Tá entendendo? E no Novo Testamento você só vai ver Jesus. Por quê? Porque ele é o invisível, é o visível do Deus invisível. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia para agora já no Velho Testamento. Êxodo. Não, vamos ler Êxodo. Não, vamos andar rápido. Gênesis 16:7. Não, havia, só que assim, ele se manifestava. No velho aqui havia mesmo. No novo aqui não tinha. Só teve uma coisa só que se manifestou. Um ser só, que foi Jesus. Já no velho, ele se manifestava de várias maneiras. Por quê? Porque o nome de Jesus ainda não era manifesto. Aí você vai ver no anjo, no fogo, na nuvem. Vamos ler aí. Gênesis 16:7. Aqui já tem, a teofania, quando você for teofania, ela fala muito, assim, se for no profundo, é muita unicidade também, viu? Lê aí, irmão, por favor. Gênesis 16:7. O anjo do Senhor achou junto à fonte da água do deserto, junto à fonte do caminho. Esse anjo do Senhor era o Senhor. Que H viu, H, né? A mulher de... Quem era H? Mulher não. Na verdade não era a mulher, a concubina, né? Que a mulher de Abraão era Sara. Agora Êxodo. Êxodo 3:6. Êxodo 3, do 2 ao 6. Amém? Temeu olhar que estava manifestado em forma de... Quem estava dentro da sarça? O anjo. O anjo do Senhor. Então, era o anjo mesmo. Agora vamos ler aqui, ó.
Balaão, né? O episódio de Balaão, Números 22, do 22, o 22 e o 36. Viu? Ó, capítulo 22, versículo 22 e o verso 36. Amém? Números. Vamos lá. Números 22, deve você ler o versículo 22. Irmãos, e é o que eu estou dizendo, ó, um texto lido é mais do que um estudo. Viu? Por isso que é muito... Números capítulo 22, verso 22. Isso. Depois o 26. O 36. Bom, pode ler. Preste atenção, muita atenção no texto lido, é mais do que um estudo. Pode ler aí. A ira de Deus e ao anjo do Senhor, pôs-lhe no caminho por adversário. E caminhando, mudando a sua jumenta, dois seus moços. Pode prosseguir a leitura, pode prosseguir. Presta atenção, nós vamos ler até o... Pode ler aí. Irmão, presta atenção nesse contexto, viu? Rapidinho. Vamos lá. Viu, pois, o jumento, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembanhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, pôs-se pelo caminho, pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinho, havendo uma parede desde a banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede. Pede a Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Isso, agora lê o 31 e o 32 só. Aí para. Vai para o 31. Então o Senhor abriu os olhos. Olha, presta atenção. Então o Senhor... Agora, aqui já é o estudo já, vá. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho. Pronto, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho. Quem foi que ele viu? O anjo. A jumenta estava vendo o quê? O anjo do Senhor, vá. E a sua espada desembanhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e postou-se sobre a sua face. Isso, agora... Então o anjo do Senhor disse: por que há 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saio para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante. Ou seja, você presta atenção aí? Não, tá bom aí. Que aí a teofonia de Deus foi o anjo do Senhor que a jumenta estava vendo. E Balaão não via, né? Foi necessário o Senhor abrir os olhos de Balaão. Porque tem vezes, irmão, que o Senhor fala, o Senhor quer impedir, quer impedir alguma coisa e nós não entendemos. Aí Deus vai e abre os olhos, muitas vezes é doloroso Deus abrir os olhos, né? Porque Deus quer falar de outra maneira e quando essa maneira não funciona, ele vai e usa outra maneira. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele viu o anjo do Senhor, que era o Senhor, com a espada desembainhada. Amém? Então aí é a teofania de Deus. Amém? Não vou explicar a história de Balaão, porque aqui o que está em questão é até a manifestação de Deus. Agora vamos ler João 12, 45. Nós já vamos sair daqui e já vamos para João 12, 45. Aí, isso é teofania, são as manifestações. O anjo. Quando ele viu o anjo, né?
Aí é visível, ele conseguiu ver, não foi um vento, não foi uma voz, não foi um espírito, ele viu o anjo. Pode ler, irmão. Isso, João capítulo 12, verso 45. Tá vendo? Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ou seja, esse mesmo anjo, quem me vê a mim, isso é quem está falando é Jesus. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Aí é o visível do Deus invisível. Jesus Cristo é o visível do Deus invisível. Isso. Isso, leia aí. Qual é o livro? Atos. Vamos lá, irmão, para Atos. Quando Paulo estava perseguindo, ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo. Não, aí. Não, lê novamente aí. Ele viu. Atos 9, versículo. Caindo por terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que? No caso aí não é a teofania. Porque aí ele ouviu uma voz. E teofania é que nem quando vê. Quando vê. É algo que está em um tempo, num lugar, ou em cima, ou embaixo. É visível, tá entendendo? Quando ouve, é o Espírito Santo. Que nem quando eu contei o testemunho para os irmãos, quando eu estava no hospital, eu ouvi a voz de Deus vindo. Não sei se vocês me lembram, porque eu vi assim. Então ali não é a teofonia. Ali foi. Tá entendendo? Isso. Entendeu, né? Rapaz, particularmente, eu acredito que não. Não. Assim, pode. Porque alguém pode sonhar, tirando. Isso. Isso, exatamente. Se ele viu, foi visível. Aí. Porque o que acontece? Muitas pessoas contam sonho, né? Que sonhou e Deus revelou, mas aí não entra na teofonia. É quando Deus mesmo se manifesta, entendeu? Muitas vezes você vê algum anjo, assim, eu não quero entrar nesse mérito de que nem tem pessoas que dizem que a vez foi operada, aí viu, não, talvez foi a maneira que Deus usou, mas a teofonia em si, ela é algo que nem diz, é nenhum tempo, é agora, aconteceu. Você está entendendo? Então, não. Ali pode ser a glória de Deus, a virtude de Deus, mas Deus, tá entendendo? A teofonia. Não, vê e sente. Você tem que ver e sentir. Pronto. Tem na Bíblia. Não, sobre nuvem. Sobre nuvem, isso. Isso. Aí foi uma teofonia de Deus. Deus estava morto. Havia uma fumaça? Não, ela é uma manifestação de Deus, mas não uma coisa, vamos supor, ali não é dizer que é Deus. Existe, só para os irmãos entenderem, tem pessoas que dizem, eu fui batizado com o Espírito Santo. É uma coisa. Outra coisa é você sentir a virtude do Espírito Santo. Você vai sentir a mesma alegria, mas é diferente. Tem pessoas que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Sentiram a virtude. O que é a virtude? Uma grande alegria que vem do céu. Mas não é o Espírito Santo te batizando. É tipo isso aí. Eu vou supor, quando... Em carne, que é... Quando eles o Espírito Santo, há necessidade de Exatamente. Aí, assim, quando alguém que conta, né, você vai ver pessoas contando testemunho que Deus que Deus operou, que quando estava em operação viu um anjo entrando, tá entendendo? Aí não é diferente. Porque quando Deus se manifesta, você pode prestar atenção, na maioria das vezes que Deus se manifestou, ele não se manifestou particularmente para uma pessoa, ele sempre se manifestou para resolver um problema de um lugar, tá entendendo?
Quando ele vem a você em forma de um anjo, em forma de... Aí não, aí é uma virtude de Deus para falar com você. Mas não é a teofonia de Deus. Porque quando eu falo de teofonia, é Deus um todo se manifestando em algo. Aí o resto disso é virtude, é a glória de Deus. Tá entendendo? Vocês vão compreenderam? Eu vi Ah. um anjo ungindo os cabelos da Ó, eu vou... Não, para você entender o que é teofonia, assim. Não queria ler não agora, que eu queria entrar na unicidade. Eu queria usar esse versículo na unicidade, mas vamos ler agora. Para você entender sobre anjo, você viu alguém? Vamos ler Gênesis capítulo 18, verso 1. Vamos lá, Gênesis 18, 1. Esse versículo aqui eu estava deixando mais para frente, mas nós lemos novamente. Preste bem atenção para os irmãos não confundir. A teofonia, nós estamos falando de Deus. Isso. Deixa eu ver. Se no 18.1 fala. Abraão. Pronto. Leu 18.1. O 1 e o 2, viu? Agora presta atenção nesse texto. Esse texto eu queria deixar mais para frente, mas os irmãos estão afiados, viu? Glória a Deus. E aí se encaixa nessa pergunta, para tirar alguma dúvida assim, tá entendendo? Gênesis capítulo 18, verso 1 e 2. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Agora leu 3. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Pronto. Os irmãos entenderam aí. Foram quantos anjos? Sim, esses 3 anjos. Eram anjos? Os 3 eram anjos? Hã? Não? Como é? Um era Deus, a teofonia de Deus, e os 2 anjos. Talvez é um que você viu ungindo o cabelo, entendeu? Nós estamos falando de teofonia de Deus. Eram 3 anjos, não era? Mas um era Deus. Aquele anjo era a teofonia de Deus. Não era o Deus como ele é, não. Ele tem que se apresentar para alguém, ele se transformou em um anjo. Tá entendendo? Quando você vê um anjo operando, que a pessoa conta, né? Ah, eu fui no céu, vi. Os irmãos compreenderam? Eram 3 anjos que apareceu, mas só um era o Senhor. Só um era a teofonia de Deus. Compreendeu? E os outros 2 eram anjos, mas não era teofonia. Eram os anjos. Compreendeu? Talvez é o anjo que você vê hoje, né, ungindo o cabelo, o anjo que você vê protegendo teu filho, a tua filha. Não, assim, a gente usa essa expressão anjo para valorizar a ação de Deus, mas anjo não. Não, até esses que nós estamos contando, tá entendendo? Mas quando nós falamos hoje, vamos supor. Não. Acontece isso. Você está precisando de uma grande bênção, vem um anjo do Senhor. Pode ser o Josué. Aí você diz, ele é um anjo do Senhor porque ele te ajudou. Não, mas... Não, anjo não. Não. Ele usa uma pessoa de maneira tremenda. Agora o anjo não vem não. Porque só Deus, só Jesus Cristo que virá da glória, tá entendendo? A única coisa que é o Espírito Santo que está, quem foi que falou? A Priscila, né? Só o Espírito Santo que está entre nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, para dizer que vem um anjo, não. Você pode ver isso, tá entendendo? Ver... Alguém a serviço
Exatamente. É isso, exatamente. A irmã Priscila definiu bem. Até exatamente, é Deus mesmo fazendo o que ele veio fazer. Não alguém fazendo um mandado de Deus. Tá entendendo? Quando você vê alguém fazendo um mandado de Deus, que pode ser um anjo, assim, ele usar uma pessoa e a gente diz anjo, aí não é teofania, porque é uma outra pessoa que está fazendo. É usado por Deus. Entendeu? Muitas. Se não, irmão, daqui a pouco nós vamos estar acreditando nos livros apócrifos. Aquela coisa de dizer, não, Jesus viu ali, tinha uns meninos que iam passando correndo, tocou em Jesus, Jesus ficou furioso e mandou que virasse em pó. Daqui a pouco nós estamos acreditando nisso. Vai passar a ter sentido, tá entendendo? Já é a encarnação de hoje, né? Como é? Só veio falar diretamente com alguém quando Deus é na terra. Depois veio falar a Maria, que ela vai conceber o Isso, exatamente. para José. Na história que ele estava na terra, tá entendendo? Exatamente. Tá entendendo? Os irmãos estão de parabéns, viu? O irmão Ramon, os irmãos, enfim, glória a Deus por isso. Amém? Mais alguma pergunta sobre? Então, os irmãos entenderam, né? E anote, viu? Porque vai pedir no página 42. Silêncio, aqui, ó, página 42, ó. Letra A, página 42. Deus é o Criador. Capítulo 2, a lição 6. Letra A, Deus é o Criador do universo e do homem. Gênesis 1, nós não vamos ler. Eu mesmo vou ler aqui. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra? Deus. Gênesis 2, 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem. Mais na frente você vai ver. Ou é mais atrás? É mais atrás. 26, não me engano, é o 26. Quem sabe o que está escrito no 26? Eu vou. 1,27 está escrito, 2,27 está escrito assim. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. E o 26 fala o quê? Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Segura aí esse versículo, nós vamos mais para frente dele, viu? Esse texto nós vamos voltar nele. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmão, presta atenção, eu já falei. Quando os irmãos lêem o versículo, já é um estudo. Cada palavra lida aqui, ela já abre a mente. Eu sou assim, quando eu leio um versículo, ele já... Tá entendendo? Todas as coisas que foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você ler normalmente, sem interesse, você... todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Sem nada. Aí fica repetindo, mas não entra na mente, todas as coisas. Aí quando fala todas as coisas, que nem gosta de falar o nosso irmão Charles, imagina aí todas as coisas. O Charles sempre gosta de falar. Imagina aí todas as coisas. Foram feitas por intermédio dele, ou seja, foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então frise isso na sua mente, amém? Como gosta de falar o nosso irmão Charles. O universo não existe desde a eternidade. O universo não existe desde a eternidade. Nem foi feito da matéria existente. Ele não surgiu como emanação do infinito, mas veio existir por decisão de Deus. O verdadeiro relato da criação se encontra no primeiro capítulo de Gênesis, né? No princípio criou Deus. Não importa como foi que ele criou. Nós já passamos por isso. A evolução, como é ensinada nas escolas, agora, né, a teoria da evolução, é uma teoria falsa, que não pode ser aprovada e que tem como alvo destruir a fé na palavra de Deus. O objetivo dessa teoria é só destruir a fé na palavra de Deus. Nós já vimos um pouco sobre a teoria da evolução. Deus ordenou que o mundo se fizesse e criou aquilo que não aparece. Hebreus 11:3. Vamos ler isso aí, Hebreus 11:3. Nosso irmão Josué ou o nosso irmão Gibson. Isso, 11:3 só. Ou seja, nós estamos falando que Deus é o criador do universo e do homem. Foi Deus que criou. Deus que criou. Para cima. Pra cima. Isso, pode ler. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Novamente? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela fé. Pela fé. Não é necessário eu ter conhecimento, e Deus nem faz questão disso, a palavra de Deus nem faz questão disso. Amém?
A ciência que se preocupa e quer provar como foi que o mundo foi feito. Mas nós é pela fé. É que nem eu falei, eu até acreditaria, eu acredito no Big Bang, que foi uma explosão. Eu até acredito. Pela fé, não que eu quero entender o que foi o Big Bang. Mas o que eu entendo é isso, que pela fé pode ter sido o Big Bang. Né? Essa é uma teoria humana, mas que pode ter lógica. Quando Deus disse haja luz, imagina aí. Aquela explosão para acontecer. Né? Isso, do 3, né? Pode ler. Não, é porque eu queria fazer essa parte aí. Vamos de novo, né? Isso, lê do começo. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É a maneira daquilo que se vê, não é feito daquilo que aparenta ser. Exatamente. A teoria da evolução, ele estuda exatamente isso, irmão Josué. Irmãos, o que parece ser. Você está entendendo? Mas não foi que o Senhor pegou uma coisinha e transformou em outra, que tem lógica, né? Uma terra, então vai da terra, tem lógica se formar uma montanha, a rocha mais dura. Não, ele disse que haja e houve. O homem estuda exatamente isso, as aparências do que parece ser. Mas Deus, ele não pegou uma coisinha e disse, não, rapaz, aqui, olha, terra, se ela se solidificar um pouco, ela pode virar pedra. A pedra pode formar uma rocha. Não! Deus, ele não fez. O homem é pela lógica, o homem vai pela lógica. E até tem certas coisas que o homem concorda exatamente com Deus. E se não concordar, a preocupação da Bíblia não é provar isso. Porque a nossa preocupação, como fala aqui no começo, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Morreu aí, acabou aí. Entendeu, irmãos? Deus se relaciona com o universo e com o homem. Hebreus 1:3. Sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Hebreus 1:3, já está aberto aí em Hebreus, vamos. Não, 1:3. Foi. Nós vamos ler só esse desse tópico, viu? Hebreus 1:3. Ó, Deus se relaciona com o universo e com o homem. Olha a hora. Ai, meu pai. Pode ler. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que é que esse texto quer dizer? Quer dizer, Jesus Cristo, ele envolve a formação do mundo, do universo, que fala esse contexto aí. Fala sobre a redenção dele, ou seja, a obra divina dele aqui na terra e no céu, e ao mesmo tempo o perdão dos nossos pecados. É onde diz o contexto. Deus se relaciona com o universo e com o mundo. Ou seja, o mundo e o homem não é paralelo a Deus, ou seja, não é separado a Deus, é paralelo a Deus. Você vê que nesse contexto aí ele fala sobre a criação do universo, ele fala sobre o que ele veio fazer na terra e sobre ele ser recebido na glória, e fala também sobre o perdão dos nossos pecados. Ele envolveu a glória de Deus com o universo e com os nossos pecados, que nós como homem, ele envolveu tudo. Ou seja, Deus não fez e abandonou e jogou lá. Tem tudo um envolvimento só. Entenderam, irmãos? Glória a Deus. Vamos para a próxima página 44. Aí esses outros contextos assim, irmãos, os irmãos procuram sempre lá em casa, porque é falando da mesma coisa, né? E se a gente for repetir aqui, vai... Agora nós vamos para a letra C. O homem foi criado à imagem de Deus. Aqui já começa, tá entendendo? Apertar um pouco. O homem foi criado à imagem de Deus. Vamos lá? Gênesis, agora onde eu falei, capítulo 1, verso 26 e 27. Gênesis 1. 26 e 27. Isso é tremendo, viu? Aí, antes do irmão, quem vai ler, nosso irmão Josué? Antes do irmão Josué ler, eu vou fazer a pergunta para os irmãos. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Quem foi que fez o mundo? Deus, né? Deus.
Agora lê aí, irmão. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem, imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, Isso é. e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todas as répteis que se movem sobre a terra. E criou agora o 27, né? 27. E criou Deus o homem, a sua imagem de Deus criou, macho e fêmea criou. Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis 1, quem criou? Gênesis 1, 26. Não, assim, tá falando que foi Deus que criou? E dá a entender o quê? Que foram mais de um que criou. É aí assim, exatamente. O 26, quando diz, vamos supor, a Trindade, né? Ela usa esse texto como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí vai para o 27. E criou Deus o homem a sua imagem e a sua semelhança. Não é isso? Pronto, segura aí. Vai gerando alguma coisa na mente dos irmãos. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Isso. Tomou o Senhor Deus, homem, povo da terra. Soprou em seu nariz. Foi e o homem. Amém. Isso aí, os irmãos não têm dúvida, né? Que o homem foi criado à imagem de Deus. Né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem. Aí Deus foi lá e disse, e fez Deus o homem. E aquilo fala que Deus soprou na nariz do homem e deu fôlego de vida. Então, Deus fez o homem, nós somos a imagem do Deus vivo. Amém? Os irmãos acreditam nisso? Aqui nós podemos também usar aquela palavra antropomórfico. Pronto, até aí entendeu. Vamos para a letra D. Por que eu estou adiantando? Porque eu quero terminar aqui. E o outro assunto, em seguida, nós vamos usar esses mesmos contextos para explicar tudo isso que os irmãos estão lendo agora. Na próxima, depois do intervalo, os irmãos vão começar a compreender. O significado dos pronomes pessoais. São pronomes. Né? Um exemplo de pronomes aqui. Nós e nosso. Realmente, o versículo 27 torna um sentido muito claro. O pronome pessoal singular, ele, afirma claramente que a criação foi obra de uma pessoa divina. Por que prova que foi? Porque dá sentido, irmã Yasmin. Ah, você está com a Bíblia aí, irmã Yasmin? Está aberta não, não? A Bíblia? 1:27. Lê aí. 1:27. Ó, eu vou ler, depois que eu terminar, eu peço para você ler. Vê aqui, viu? Ó. O versículo 27 torna um sentido muito claro. O pronome pessoal, que é nós, que é ele, né, singular ele, afirma claramente que a criação foi a obra de uma pessoa divina. Vamos ver se isso é verdade, se é a obra de uma pessoa divina. 1:27. Qual é o pronome aí? Que criou Deus, ou seja, ele, né? Ele. Ele criou, ele. Ele é no singular. Deus criou. Bom. Também o versículo... Glória a Deus. Também o versículo 3 e 10 do primeiro capítulo do Evangelho de João torna isto claro. O mundo foi feito por intermédio dele. O significado de nós e nosso deve ter aqui a mesma explicação de Gênesis 3, 22 e 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Aí já é outro tópico que a Trindade usa, né? Eis que o homem se tornou como um de nós. O homem. Então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e não tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o expulsou o homem. Colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refúgio de uma espada, que
que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos ler aqui Isaías 6. Nós vamos ler isso aqui, aí vamos já encerrar esse assunto. Porque eu não estou explicando muito essa página. Porque o próximo assunto, se não vou repetir aqui, vou repetir na outra. Então eu já quero dar entrada já no outro. Os irmãos vão ver que tudo que está sendo falado aqui, é só, nós vamos encerrar essa lição. Aí vamos iniciar a terceira lição e já debatendo esses últimos tópicos aí. Glória a Deus. Do 1 a 8. Pode ler. Agora, ó, presta atenção aí na leitura de Isaías. Isso aí vai ficar para depois do intervalo. A explicação. Amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificando o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Os irmãos vão ver aí que tem 2 questões aí. Ó. Quem há de ir por nós? A Trindade também usa esse texto. Né, que Deus estava lá e disse: quem há de ir por nós? Ele disse que perguntou ao Pai e ao Filho. Né, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí ele nesse outro, ó. Aqui no qual é que ele fala. Onde fala que o homem se tornou igual a um de nós. Também é uma questão. Depois do intervalo nós vamos voltar a isso. Pronto, espera um minutinho. Irmãos, esse assunto aqui encerrou aqui. Já sabe. Na segunda-feira, o questionário aí. Escrito à mão e respondido à mão. Amém? Para segunda. Do mesmo jeito que foi o outro, tá entendendo? Para segunda-feira. Aqui tem um texto aqui, ó. Esse aqui, ó. Possa ser que eu dê uma explicadinha no final. Essa pergunta aqui, ó. Viu? Irmã Carlinha, você já fez esse aqui, o 6? Você já respondeu 6? Eu fiz, mas eu apaguei. Por que você apagou? Eu apaguei. Ah. O Josué Santos. Ele também já. Eu perguntei a Priscila. Aí ela disse assim, que se eu fosse debater Isso. uma lista, eu não ia ganhar. Então eu vou apagar. Olha a pergunta. Esquematize o método que você usaria para argumentar com o ateísta. No final eu dou uma pincelada, mas eu quero que os irmãos desenvolvam. Amém? É isso. Então, glória a Deus, vamos para o intervalo. Os irmãos, os internautas aí, tomar um cafezinho, uma aguinha gelada. Em nome de Jesus. E daqui a pouco nós voltaremos com o capítulo 3. O capítulo 3, a lição 1. Amém, irmãos? Estamos de volta em nome de Jesus. A segunda parte, depois do intervalo, que o Senhor possa estar abençoando grandemente os irmãos. Então nós já concluímos, né, o capítulo 2, o 1 e o 2.
o exercício para os irmãos aí que estão online. Na segunda-feira, me entregar, passar para mim. E eu queria dizer uma coisa, né, para os irmãos que estão passando a prova para mim online, pelo WhatsApp. Você escreva, que é importante para os irmãos que estão mandando a prova para mim. A resposta não faça de lápis. Faça a pergunta, é só para os que estão online, pela internet. Vocês não, viu? As irmãs que já olharam assim. É só para quem está online. No caso, no Alcion, a sua esposa Renilda, Madalena, se não der para ela fazer pessoalmente, o Nelsinho, o Robson. O Robson manda pelo e-mail, tá tranquilo. Mas o irmão Alcion, a nossa irmã Renilda e os outros demais que estão online, escrever de caneta a pergunta e a resposta de caneta de outra cor também. Porque de lápis fica ruim. A sorte que eu tenho uma vista muito boa, mas é puxada, amém? Então peço essa compreensão dos irmãos, glória a Deus, e que o Senhor possa estar abençoando grandemente. Então terminamos o capítulo 1, capítulo 2, e agora vamos passar para o capítulo 3. Sendo que o capítulo 2, vamos fazer o questionário, os irmãos já sabem qual é o procedimento, tá entendendo? No final eu vou decidir se vão ter prova ou se eu vou juntar esses questionários, que eu estou achando bom, esses questionários, e somar. Então, tá entendendo? Glória a Deus. Exatamente, é isso que eu estou percebendo, tá entendendo? Eu gostei da nota dos irmãos, assim, num todo, então, graças a Deus. Amém, irmãos? Então vamos iniciar em nome de Jesus Cristo, capítulo 3, Deus manifestado. Agora já é Deus manifestado. O que é Deus manifestado? Glória a Deus. Nós vamos estudar dentro disso. Por isso que eu não expliquei aqui já no finalzinho do outro, porque o início desse é o final do outro. Então eu queria terminar aquele, para fechar com chave de ouro e iniciar esse. Né? Lição 1. Deus é uma pessoa. Deus é uma só pessoa. Pessoa? A encarnação. Encarnação? A humanidade perfeita de Cristo. A divindade de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Sexto, a unicidade da verdade responde todas as questões. Amém? É isso que nós vamos estudar nesse capítulo 3. Iniciando aí na letra A, capítulo 3, lição 1. Uma pessoa. Glória a Deus. Os irmãos não esqueçam daquela palavra, como é o nome? Antropomórfico. Não esqueça disso. Que é o relacionamento que Deus se manifesta como o homem é. Assim, a forma do homem de pensar, dos membros, de mão, boca, olho, pé, entendeu? Coração, sentimentos. Deus se manifesta. Porque ele não poderia se manifestar de outra maneira, a não ser essa, porque é a maneira que nós entendemos. Amém? Uma pessoa. Há diferentes entendimentos na definição da palavra pessoa. Assim, no contexto bíblico. Né? Muitos interpretam de várias maneiras. Alguns entendem que pessoa como significando o corpo, ou a aparência, ou a expressão visível. Se aceitamos essa definição, então claramente Deus, o Pai, não é uma pessoa, pois ele é Espírito. Ou melhor, se nós entendemos desse jeito, Deus não é uma pessoa, porque ele é Espírito. Se entendemos desse jeito, aqui não é uma afirmação, é um pensamento. Por outro lado, alguns entendem que o significado de pessoa está relacionado com personalidade, individualidade, autoconsciência, autodeterminação e etc. Se aceitamos essa definição, então Deus, o Pai, é uma pessoa. Entretanto, isso não cria duas ou três pessoas na divindade. Há somente um Deus e apenas uma personalidade da divindade. Essa personalidade é a única e a mesma, quer seja vista como Jeová no Antigo Testamento ou como Jesus no Novo Testamento. Letra B. A personalidade de Deus. Vamos entender um pouquinho da personalidade de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o homem é capaz de ter comunhão com Deus. O homem é capaz de falar com Deus e ter comunhão com o seu Criador. Nunca devemos pensar que Deus como sendo apenas uma força ou influência impessoal. Ou seja, nós não podemos imaginar Deus só aquele poder, o todo poder. Uma coisa, né? Como fala aqui, ó. Deus, nós não podemos imaginar Deus como sendo uma força ou uma influência impessoal. Ele é um Deus pessoal. Por que ele é um Deus pessoal? Porque ele nos amou. E que se manifestou em carne para morrer por nós. Como tal, ele tem personalidade.
mas ainda é Deus, uma pessoa divina. Entendeu? Que Deus tem duas personalidades, personalidade humana e a personalidade divina. E uma não anula a outra. Entendeu? Quando ele tem personalidade humana, é porque ele, aqui ó, como sendo apenas, ele é um Deus pessoal, que nos amou e se manifestou em carne. Por isso que ele é pessoal. Né? A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 1, diz o quê? João 1:1. E o verbo era Deus. E o verbo se... Então, ele é um Deus pessoal que amou e que se manifestou em carne. Pronto, até aí, né? Essa é a personalidade humana. Para morrer por nós, com tal, ele tem personalidade. Sim, isso. Ele manifestou e morreu por nós. Mas ele ainda é Deus, uma pessoa divina. O homem, a letra C, o homem é corpo, alma e espírito. Mas ele é uma pessoa. Amém? Ou seja, nós somos formados de... Nossa personalidade, nosso ser é corpo, alma e espírito. Mas somos uma pessoa. Os títulos Pai, Filho e Espírito Santo são livremente usados nas Escrituras. Mas isso não cria três pessoas. Nem três deuses. A Bíblia declara que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. Onde é que está escrito isso? Eu e o Pai somos um? João 10:30. Então, é verdade o que eu estou falando aqui? Aqui, ó. Vamos lá. Pai, Filho e Espírito Santo, ou melhor, o próprio tema já diz, o homem é corpo, alma e espírito. Mas ele é uma pessoa, ele não é duas pessoas. A pessoa alma, a pessoa espírito e a pessoa corpo. Entendeu? Ele não é. Mas uma pessoa só. Aí vem, exemplificando os títulos, né? Os títulos Pai, Filho e Espírito Santo são livremente usados nas Escrituras. Mas isso não cria três pessoas. Aí nós vamos no dicionário. Era para eu trazer um dicionário, irmãos. Tem alguma Bíblia com dicionário? É difícil ter uma Bíblia com dicionário, é muito difícil. Quer dizer, tá vendo na Bíblia, no dicionário da Bíblia? No dicionário, no nosso, ele diz assim, ó. Trindade, três pessoas distintas de Deus. Ou seja, são três pessoas. Aí eu falei que nem na outra. Onde começa a confundir é nisso aí, na palavra em si, trindade. Três pessoas distintas de Deus. Aí você vai em distinta e está assim, o que é distinta? Os irmãos sabem o que é distinta? Separado. Se você for no dicionário é assim. Só que nem a Priscila falou, né, aqui na aula passada, que talvez eles não entendam assim. Mas a palavra em si, o dogma é esse mesmo. Porque se tivesse, são três pessoas, certo, tem uma dúvida aí. Mas se dissesse, mas os três são um só. Não, a Trindade não diz isso. Se você pegar no dicionário, você vai ver. São três pessoas distintas de Deus. Aí quando você já complica dizer que é três, ainda dizer que é distinta você vai dizer que é separado. Três pessoas separadas de Deus. Entendeu? Aí dá a impressão de três deuses. Na verdade, alguns trinitarianos não dizem que são três deuses. Mas a Trindade em si são três deuses. Eles dizem que são... Isso. Isso. Três divindades. Então, mas o problema está quando ele separa, tá entendendo? Porque quando ele separa, já estão transformando em três deuses. Aí nós vamos lá em Deuteronômio 6:4, que diz o quê? O único Deus. Tá entendendo? Aí nós vamos para Efésios, um só Deus, e Efésios, um só Deus, um só Senhor. Tá entendendo? Onde a Trindade é assim. É isso que eu digo, irmãos. Preste muita atenção no que está sendo falado. É que nem eu falo, né? Não vai ser eu que vou falar da unicidade. Aqui é o tema que está me proposto, mas na verdade vai ser o irmão Charles. Você está entendendo? Mas começa a compreender aí. Eu não estou querendo, né? Como fala, eu estava vendo uma pesquisa aí. Eu não estou querendo confundir ninguém ou então convencer ninguém. Eu só estou querendo falar o que a palavra está dizendo. Eu não estou trazendo coisa de revistinha, não. Ou coisa de anotaçãozinha, não. Eu estou falando da própria palavra de Deus. Está entendendo? Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, há um só Deus. Nós vamos para Efésios, há um só Deus, né? Uma só fé. Aí nós vamos ver. Aí lá em Isaías diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principal está sobre seus lombos. Ele será pai da eternidade. Ele é pai.
príncipe da paz, né? Pai da eternidade, Deus conosco, né? Você está entendendo? E a Bíblia diz, se é um só, é um só. Está compreendendo? Onde a Trindade ela começa a embolar nesse ponto. Não, são 3 em 1. Menos mal. 3 o quê em 1? Né? O 3 o quê? Não, são 3 manifestações? Concordo. Mas ela em si, ela diz, são 3 pessoas distintas, separadas de Deus. Né? E no geral são 3 deuses. Não existe 3 deuses em um Deus. Se é 3, é 3. Tem que ter. E se você for mais profundo na Trindade, tem estudiosos da Trindade que dizem assim, que as obras do Pai é maior do que a do Filho. E a do Filho maior do que a do Espírito Santo. Então, deveria usar o quadro, né? Mas na próxima aula. É como que os irmãos estão vendo isso aqui, eu fazendo aqui. Ó, então, estudiosos dizem, baseado em alguns textos da Bíblia, que nós vamos ver, que o Pai é maior, a obra que ele faz, vamos supor, o poder dele é maior do que a do Filho. E a do Filho é maior do que o Espírito Santo. Isso, tipo uma hierarquia, né? Um maior do que o outro. Mas na Bíblia nós vamos ver que fala que Jesus é o Pai da eternidade. E aí? E Deus é o Pai de quê? Se a eternidade é tudo. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus foi quem pairava e que fez a divisão da terra. E aí, tá entendendo? Então os poderes são iguais, menos mal. São 3 em 1 que faz a mesma coisa ao mesmo tempo, não. Até. Agora assim, o que ela está dizendo aqui é o que foge. Agora, se você for. É onde eu quero chegar. Muitos que pregam a Trindade, muitos, eles não vão por essa linha que ela está falando. Ela está dizendo que foi um contexto. Assim, que ela. Tá entendendo? Sim, Mas por aí você tira, tá entendendo? fundamento assim, formando E assim, Deus a Pai. família perfeita. É a família perfeita. Deus é o Pai, a mãe. É isso que eu digo. São coisas que, assim, os irmãos compreenderam um pouco que a irmã Priscila quis falar? Pronto, então prossigamos, amém? Nós paramos na letra C, cria 3 pessoas, Deus, a Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, são uma pessoa. 1 João 5,7. 1 João 5,7. Pronto, eu tenho uma explicação. Pronto, 1 João 5,7. 5, 7 e 8. Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Se quem pesquisou já está sabendo. Quem não pesquisou vai saber agora. Isso é muito importante. Muito, 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 muito importante. Amém? Presta atenção. 1 João. Eu vou falar, ó, dentro desse texto aí, irmão Rafael, irmãos, que o irmão Josué vai ler. Glória a Deus. Eu vou pegar aqui minha Bíblia. 1 João. O irmão Gibson vai ler. Quem tiver uma tradução diferente, por favor, não, só levante a mão. Você já leu, Priscila? Amém? Quem tiver uma tradução diferente da que ele vai ler, você só levanta a mão, viu? Pronto. 1 João 5, 7 e 8. 7 e 8. Lê aí, meu irmão. Lê novamente, da mesma maneira que você leu. Agora, uma palavra, um texto lido, eu digo, é um estudo. Lê novamente e compreenda o que ele está dizendo, viu? Três são os que testificam o céu: Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E três são os que testificam a terra: o Espírito e a água e o sangue. Aí a Trindade também usa muito esse contexto, porque ele enfatiza mesmo que é 3 aí. Tá enfatizando. Agora que embolou tudo mesmo. É 3 lá no céu e 3 na terra. Se quiser anotar isso, pode. É até interessante anotar o que eu vou falar. Isso é histórico, mas condiz com a. Presta atenção que eu vou falar sobre esse texto, viu? Esse é um dos textos mais fortes que é usado com os trinitarianos. Os irmãos sabem disso? Pois é um dos mais fortes. É. Pode anotar o que eu vou falar aí, ó. Em meados do ano 1600 para 1700, eu vou falar de um camarada que vocês conhecem ele. Isaac Newton, quem já ouviu falar? Isso é histórico, viu? Esse cara é o cara, né? Que nem diz outro. Ele era um matemático e físico. 1700. Na era aí de século XVII, mais ou menos. Ele descobriu a alteração desse texto. Isaac Newton, a história diz que ele... Nós estamos falando do nosso contemporâneo, né? Certo, tem quase 500 anos, mas é contemporâneo. Que, quando eu falo de 1500 para cá, ou até antes, eu estou falando do nosso... Ele descobriu que tinha algo errado no texto. Isaac Newton traduziu a Bíblia também, do hebraico. Quando ele traduziu, ele viu que tinha um erro.
Pronto, mas ficou... Quem detinha o poder da palavra, até esse ano aí, era a Igreja Católica. Até o estudioso está dizendo que, na verdade, se você procurar os manuscritos não, porque os manuscritos, eles nem existem mais, né? Tem as cópias. Eles foram... a Igreja Católica é que detém eles. Se você quiser qualquer livro antigo, até da Bíblia, está no poder da Igreja Católica. Na biblioteca de Roma. Qualquer pergaminho antigo tá lá, entendeu? Então o que acontece? Presta atenção, isso é muito importante. Eu falei para os irmãos que quando nós fazer esse curso, irmãos, ore a Deus, para Deus estar sempre revelando e para que você não se assuste com certas coisas, para nós não dizer, rapaz, então tá tudo... Ele descobriu que o texto estava errado. E que, na verdade, estava escrito de outra maneira. Aí, como eu falei, na Igreja Católica, Isaac Newton, os irmãos sabiam que era cristão? Isaac Newton era cristão. Isso. Na verdade, ele não é aquele cristão que nem nós hoje. Ele é do judaísmo mesmo. Ele era judeu. Isaac Newton. Então ele cria dessa maneira. Os judeus creem que Jesus é o único Deus. Ou melhor, que há um só Deus, né? Que há um só Deus. É diferente, né? Eles creem que há um só Deus. Você dizer que eles creem que Jesus é o único Deus é uma coisa. Exatamente. Como a Igreja Católica já defendia isso, esse texto, deixou como estava. Vocês vão ver que mais ou menos há 5 anos atrás, alguém foi traduzir novamente e descobriu o mesmo erro. Disse, rapaz, está errado aqui. Aí o que acontece? Foi escrita uma carta, alguns estudiosos, jovens, escreveram cartas para, sabe para onde? Estou falando agora aqui do Brasil, para SBB. Quem sabe o que significa SBB? Sociedade Bíblica do Brasil, para intervir nisso. E a Sociedade Bíblica do Brasil já mudou essa palavra. Vocês acreditam nisso? Ninguém tem uma Bíblia diferente? Hã? Ela corrigiu. Todas as Bíblias que nós usamos, a maioria delas está falando dessa maneira. Diferente, né? Eu vou ler aqui uma atualizada. Essa aqui não é SBB não, essa aqui é Sociedade Bíblica Internacional, essa daqui, ó. Ela é bem linguagem de Deus. Ela já foi corrigida, esse texto. Você vai ver nessa Bíblia. Irmão Netinho, leia aí novamente esse texto. Aí eu vou ler o que está escrito nessa Bíblia. E a maioria das Bíblias que estão saindo novas agora, a SBB, que é quem publica a Bíblia no Brasil, mudou esse texto. Não é interessante? É o que eu digo. Ore, irmão, sempre. Porque se você não tiver... A oração estiver na frente, se Deus não estiver na frente, você vai dizer, então está tudo errado na Bíblia. Não, é aquilo que nós estudamos. Os manuscritos, aí vê a Septuaginta, vê os tradutores. Aí você sabe que sempre há erros. Você está entendendo? Isaac Newton descobriu, deixaram quieto, calaram a boca. Aí, novamente, voltou à tona e mudou. E a Sociedade Bíblica do Brasil, pelo menos a Bíblica do Brasil, ela mudou. A Internacional, que é essa que eu tenho, mudou também. Lê aí eu vou ler você lê o 7 e o 8, viu? Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água, e o sangue. E esses 3 concordam num. Agora a tradução já revisada pela SBB e por muitas igrejas, talvez essa King James, né, que fala? Ela é atualizada. O que é que fala aqui, ó? O 7. Acompanhando de vocês. Portanto, temos esses 3 que dão testemunho. Pronto, o 7 só é isso, viu? Só isso. Agora eu vou para o 8. O Espírito, a água e o sangue. E todos eles dizem a mesma coisa. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Parou aqui. Não tem nada de 3 testemunhos. Só fala isso. Nem tem palavra, ou nem pai, nem palavra no céu, e nem sangue na terra. Parou aí. E outra, eu não estou falando aqui, não é de uma revistinha que eu peguei, não. Eu estou falando de coisas que se você vai pegar uma Bíblia, as Bíblias novas que estão saindo, vai sair com essa linguagem. Vocês estão entendendo? Como tudo está levando... Eu estou acreditando que a unicidade ela vai se expandindo mais e mais ainda. Se revelando. Eu não estou falando aqui de estudo de livro, não. É diferente. Eu estou provando dentro da Bíblia e é tanto que eu estou provando que mudou. E é que quando eu falo histórico, porque
A história fala de Newton e fala da igreja da SBB que realmente ela corrigiu. Ela foi ver e ela corrigiu. Vocês compreenderam? Então esse negócio de 3 testemunhos lá no céu, que concordam no céu, viu, Rafael? Aquilo que nós estávamos comentando. E 3 na terra aqui? Isso aí. Nem fala em céu e nem em terra aqui. Só fala nas testemunhas. Os irmãos pesquisem mais um pouco e... Entendeu? Vamos lá, que o tempo passa. Os irmãos compreenderam um pouco aí? Entenderam? Vamos agora, vamos sair dessa folha e vamos aqui para 48. Então deve não ser aí. Tem como pegar. Exatamente, não, tá levando para isso. Mateus 28, é porque eu depois eu vou ler a reportagem. Mateus 28, que é o do batismo. Você viu? Já tem uma mudança. E sabe quem foi que deu um toque assim que tinha alguma coisa errada? Nós vamos para frente. Foi o Papa Bento XVI. Não, foi Bento XVI? Qual o Henrique? Joseph... O Papa, o Joseph Henrique, né? Isso. Quem é ele? Ele é o João Paulo ou é o... Não, rapaz. O que fala que o nome perto é Joseph Henrique. Ou é o João Paulo II ou é o Bento XVI. Ele fala alguma coisa sobre isso, sobre o... Não é isso? Vai ter uma mudança também. Isso. Você viu essa reportagem? Exatamente. É uma reportagem que tem. Então vocês vão ver, que nem a Ana disse, daqui a um dia não vai. Então, a verdade vai permanecer. Não, do grego. Do grego. É, do grego. Não. É porque a gente, tá entendendo? Ele traduziu do grego. Do hebraico, não. Pronto. Onde é que nós estamos? Na página... Vamos para a página 48, não é isso? Pronto. A palavra... Não, pronto. Vamos para a letra D, né? Que nós... Deus manifestado. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Vamos ler que aqui só está o... Lê aí. Eu acredito que aqui só está um contexto. Pode ler, nosso irmão Gibson. Os irmãos compreenderam um pouquinho aí? 3,16, isso. Pode ler. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criando o mundo e recebendo acima na glória. Amém. Aí está falando sobre a manifestação, né? O mistério da piedade que é grande. Que é isso que nós estamos estudando, um mistério, um grande mistério. Entendeu? Mas a Bíblia diz que ele revela para aqueles que os buscam. Amém? Nós vamos compreender isso mais na frente. Ó. No Novo Testamento, amplificado, lemos: Ele, Deus, se tornou visível em carne humana. Este é um dos versículos-chave que apenas pode ser entendido por revelação. Mas que precisa ser entendido se procurarmos alcançar uma completa compreensão de Deus. No passado, Deus se manifestou ao homem de muitos modos. O que foi que nós falamos aqui? Nas teofanias, não é isso? De muitos modos. Na criação, no Monte Sinai, nas teofanias, no tabernáculo. Deus manifestou-se aos homens até certo ponto e o homem foi capaz de ter um certo conhecimento de Deus. Entretanto, na única passagem das Escrituras que fala que de Deus manifestado, temos o maior conhecimento de Deus jamais dado. Pois, segundo ele, na encarnação, Cristo é a imagem expressa do Deus invisível. Essa é a imagem expressa. Quando você via um anjo, quando você via, né, uma nuvem, não era a imagem expressa. Está entendendo? Assim, como ele diz, falando já de imagem, foi na expressão de Cristo que ele, aqui onde fala, pois segundo ela, na encarnação, Cristo é a imagem expressa do Deus invisível. 1:3, Hebreus 1:3. Vamos ler isso aqui e já vamos para a letra E. Que esse outro é só um comentário. Hebreus capítulo 1, verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando Deus fala, quando esse versículo fala, que ele é a
A imagem expressa do seu resplendor, da sua glória. Ou seja, a imagem expressa. Expressa é o que se vê. Está dizendo que Cristo é o invisível, é o visível do Deus invisível. Né? E que dividida. Não estava dividido. Você está entendendo? Quando Paulo fala essa palavra, ele está dizendo que Cristo não estava dividido. Leia novamente. Não resolve o problema sanitário, não, porque ele não acredita que Cristo divide, ele acha que ele é uma parte da divisão. Mas Cristo não está. Leia novamente esse aí. Olhando para Cristo como um Deus, e só que olha para Cristo como um Deus, eu não preciso ter o sanitário, não olha para Cristo como uma parte. Uma parte. E tem uma parte, não todo, mas o todo em si, o dogma mesmo, é que Jesus é menor do que Deus e que o Espírito Santo é menor. Aí não complica tudo. Se ele dissesse, não, porque para nós iguala tudo, né? O mesmo poder, foi Deus que criou, foi... Onde é que está escrito que Jesus é Pai? Hã? Não, eu digo no Novo Testamento, porque Isaías... Isso, é Isaías 6, né? O que nós lemos. Exatamente. E aí? Se ele fala que ele é Pai. E Deus é Pai. Então como é que Jesus é menor do que Deus? Se Jesus está dizendo que ele é Pai. Nós vamos ver aqui, Isaías, nós vamos ver no Novo Testamento também. Lê aí sobre a pessoa. Só para os irmãos entenderem a pessoa. Lê Hebreus 1:3, novamente. Aí quando você chegar na palavra aí eu vou frisar. O tempo voa demais, irmão, quando a gente está falando desse assunto. Eu queria passar para ele chegar no meio dessa lição, mas... Eu já falei com o Charles sobre as aulas, viu, que eu estava me apertando sobre o tempo. Ele disse que não, que vai ter que dar, a gente vai dar... Porque ele tem uma matéria que só são 50 folhas e está 36 aulas, 36 horas. Eu estou com 250 folhas e é 18 horas. A gente viu a gente ajustou aí, viu? Pode ficar despreocupado. Lê aí, ó. Sobre pessoa, vai falar pessoa, ó. Fala aí. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Pronto. Cristo é a expressa imagem da pessoa de quem? A Trindade diz que são 3 pessoas. Então ele não pode ser a expressa imagem de Deus. Ele tem que ser da pessoa de... Eu falo, da pessoa de Deus. Ele tem que ser a expressa imagem dele mesmo, né? Dele mesmo. Mas não, ele diz que é a expressa imagem de Deus. E a imagem dele? Qual é? A pessoa dele, quem é? Você está entendendo? E a Trindade fala, são 3 pessoas distintas de Deus, separadas de Deus. Vamos para frente. Nesse tanto, é porque o tempo... Mas eu quero ver se eu falo hoje sobre aquele versículo que eu disse, não, irmão, vamos deixar para outra parte. Pronto. Vamos, o mistério da piedade. Letra E. O mistério da piedade de Deus é manifestando-se a si mesmo na carne. O mistério da iniquidade é a carne querendo se manifestar como Deus. Eles estão contrastados nas Escrituras. E o homem tem sua escolha. Se ele não aceitar o mistério da piedade, será compelido a aceitar o mistério da iniquidade. Isso aqui é só uma questão de... Né, o autor aqui dá o mistério da piedade, que é, que é a carne, Deus manifesta em carne. Esse é o mistério. E o mistério da iniquidade é a carne querendo se manifestar como Deus. Entendeu? Aqui quer dizer assim, ó. Deus se manifestou em carne. Bom, isso é Deus se manifestou em carne em Cristo Jesus. Esse é o mistério da piedade. O mistério da iniquidade é a carne querendo se manifestar como Deus. Ou seja, tudo que é humano não pode se comparar a Deus. Entendeu? Não pode. Ou você dizer, o exemplo, que Cristo, carne, ele virou Deus. Não. Ou então alguém, ou. Quando você coloca aqui, Buda, por exemplo, Buda foi um homem que viveu, né? Aí Buda não é uma lenda, não é uma história. Buda foi uma realidade. Mas ele é um homem. Maomé, um homem. E ele é o quê? Para certas religiões. Então é a carne querendo ser Deus. A iniquidade da carne. O mistério da iniquidade. E o mistério da piedade é esse. É Deus manifestando em carne. Entendeu? Pronto. Logos, letra F, logos. Logos é o quê? Logos, quem sabe? Logos é palavra.
No princípio era o verbo, ou seja, no princípio era o Logos. E o verbo estava com Deus. Pronto, aqui já entra mais puxado. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui eu tenho que explicar mais o que aqui? No princípio era o verbo. Pronto, aí. No princípio era a palavra. Não tinha manifestação, era só. Não tinha a teofonia. Aí ele. Vamos explicar mais um pouco? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Se o verbo estava com Deus. Aí agora complicou. Então é 2? Era o verbo e o verbo estava com Deus. Era 2. Aí ele vem e resolve. E o verbo era Deus. Ele mesmo está entendendo que esse versículo é um dos mais unicistas que existe. Ao mesmo tempo que ele dá iniciada para mais de uma pessoa, ele já resolve, ó. No princípio era o verbo, pronto. No princípio era só um, era o verbo. Pronto. Aí vem e confunde um pouco, aparentemente, entre aspas. E o verbo estava com Deus. Aí já dá a impressão de... Aí para resolver o problema. E o verbo era... Aí, tá entendendo? Aí é unicidade pura. O verbo traduzido do grego, logos, essa palavra logos significa não apenas a expressão e um pensamento interior, mas também um pensamento em si mesmo. Seria melhor que essa palavra não fosse traduzida, mas para melhor compreensão, vamos tentar definir o significado de logos. Podemos dizer que o sentido de logos é divindade manifestada. Ou seja, palavra logos, talvez que como ele é uma palavra do grego, significa a divindade manifestada. Em outras palavras, o Logos é a expressão do Deus invisível. A Bíblia, aí fala que é a Bíblia de Schofield, diz divindade declarada. O Logos é a divindade declarada. Assim como o pensamento do homem, a expressão desses pensamentos não pode ser separada do próprio homem e são, em essência, parte de seu próprio ser. Não uma outra pessoa, assim também com Deus. A passagem bíblica escrita pelo apóstolo, sob inspiração para protegê-lo do erro de ser interpretada como uma outra pessoa, afirma claramente. O Logos era Deus, ou seja, aquilo que eu falei. Ele vai explicando, o Logos era Deus. Quando tem ou seja, quem escreveu essa palavra, né, lá João, ele se preocupou em, não, espera aí, o Logos era Deus, ou seja, a palavra era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, espera aí, mas o verbo era Deus. Aí ele resolve, o apóstolo fala justamente sobre isso, né? A dualidade da natureza de Cristo. Nós já vimos, a natureza divina e a natureza humana. Jesus Cristo na encarnação possuía uma dupla natureza, divina e humana. Observe que bem que Jesus Cristo não era duas pessoas, nem possuía duas personalidades, mas ele era Deus, homem. O verbo encarnado, Deus manifestado em carne. Como um ser humano, ele era filho. Como Deus, ele era pai. Isso aqui é o que a gente é das primeiras lições na unicidade. Como um ser humano, ele era filho. Como Deus, ele era pai. Como filho, muitas vezes ele falou e agiu como homem. Quando ele ora, pai, nas orações, né? Pai, se for possível, passa de mim esse caso. Ele falando como filho. Como pai, ele muitas vezes falou e agiu como Deus. Uma vez compreendida essa verdade, a porta se abre para um entendimento mais claro de quem é realmente Jesus, de quem é Jesus, o Deus Todo-Poderoso em Cristo, Jeová Salvador. Vamos abrir aqui, nós vamos ficar só nessa página, mas eu vou... Isaías 64:8. Eu quero que o irmão José, o irmão Gípcio leia. E o irmão aqui abre... é uma Bíblia só aí, né? Alguém abre aí, já deixa aqui pronto para o nosso irmão Josué. Mas não, você mesmo abre, que vai ser Isaías também 9:6. Isaías 64:8. Depois Isaías 9:6. Já leu um, depois o outro. Aqui é dentro da unicidade ainda, viu, irmão? Da personalidade de Deus, da divindade de Deus, de Cristo. Lê aí. Agora presta atenção no versículo. Você lendo e você ouvindo. Leia. Mas agora, ó, és o nosso Pai, nosso Pai nosso, barro o nosso oleiro, todos nós, obra da tua. Aí, Isaías está falando que Deus era o quê? Nosso Pai. Isaías 9:6. Quem é o Pai aí? Deus, né? Até então não é Jesus, não. Até então não se conhecia. É assim, não era manifestado. Hã?
É isso. Ele leu que Deus é o nosso Pai. Agora ele vai ler 9:6. Presta atenção, viu? Porque o menino nos nasceu, Pronto. Quem é o menino? Pronto, prossiga. o filho se nos Quem era o filho? Eu só quero usar o nome. Olha, tem Deus forte, príncipe da Pai. Mas eu só quero usar aqui Pai da. E aí? Aqui Isaías fala que Deus é nosso Pai. Aqui está falando que o menino, que é Jesus, o menino é o Pai da eternidade. O menino, que é o menino Jesus. Entendeu que Jesus é Pai? Entenderam? Jesus é Pai. Vamos no outro texto. Porque é difícil uma pessoa dizer, não, Jesus é Pai. Não, ninguém, até nós mesmos aqui, é difícil nós dizer, Jesus, nosso Pai, nos abençoa. Nós não oramos assim. Né? Mas nós deveríamos orar assim. Porque Ele é nosso Pai. Agora vamos ler Salmo 65:5. Aí outra pessoa já abre aqui João 14:18 e entrega a Bíblia aqui. Irmão. Salmo 65:5. Isso. João 14:18. Aí abre aqui e já entrega aqui para o nosso irmão José. Um lê um e o outro lê o outro. Irmãos, aqui é dentro da unicidade, para os irmãos compreender que Jesus é Pai. Entendeu? E o mais interessante, irmão, que eu estou confrontando. Deus é Pai, eu estou mostrando a vocês. Esses versículos que eu estou falando, pode anotar, viu? Isso é unicidade pura, viu? Quando você quiser falar de Jesus Pai. Eu tinha outros, é porque eu não anotei aqui, eu deixei, foi em casa. O Espírito Santo Pai também. Pode ler, irmão. Salmo 65:5. Presta atenção, ó. 65:5. Salmo 65. Lê João 14. Deixa eu ver aqui. João 14:18. João 14:18. Cadê? Olha, já está aberto aí. Oh. Isso. não vos deixarei, ó, voltarei para vós. Espera aqui, irmão. Esse 65, talvez eu tenha notado errado. É um contexto que diz assim, que Deus é o Pai dos órfãos. É o 65. Sim, talvez eu não de anotar aqui, eu possa ter me confundido. E fala aqui no Velho Testamento que Deus é o Pai dos órfãos. Erro de escrita, tá entendendo? É um erro de escrita. Eu escrevi aqui, muito bem observado, né? Isso, tá certo. Foi um erro de escrita. Mas pode ler aí o 14. De novo, José, me dá essa Bíblia aqui sua. Essa aqui, por favor. Pode ler, irmão. Isso, João 14:18. Não vos deixarei, ó, voltarei para vós. Pronto. Irmãos, alguém a não ser pai pode deixar alguém órfão? Hã? E quem foi que disse que ia subir e não deixar órfão? Foi Jesus. Então ele é pai. Entendeu que Jesus é pai? E aí? Quando alguns estudiosos trinitarianos dizem que o poder de Jesus é menor do que o de Deus. E aí? Como é que o do pai... Que ele é pai. Não estou compreendendo? A Bíblia diz... Agora vamos aqui. Abra aí. Toma aqui. Depois essa referência para os irmãos. Isaías 44:24. Isaías 44:24. Não, presta atenção. Presta muita atenção, que isso aqui é muito importante futuramente para vocês, tá entendendo? Isso tem que frisar no coração de vocês, ou tá no caderno, ou tem que estar anotado, viu? Isso, 44:24. Aguenta só um pouquinho aí. Gênesis, capítulo 2, verso 26. Verso 26. Já abre aqui. Nós vamos ler ele primeiro. Que nós vamos confrontar um texto com o outro. Gênesis 2:26. Isso. Não, espera aqui. Tem qual ele aí? Eu vou botar aqui, esse aqui eu não anotei errado. Esse aqui tá aqui, viu? Gênesis. Lê isso, depois nós lê. Pode ler isso aí. É 1:26 e 27, tá certo. Não, traga aqui a Bíblia aí, o irmão lê aí primeiro. Já entrega aí. Você deixa isso aberto. Viu? 1:26 de Gênesis. Não, só precisa ler o 26, viu? No caso, Presta atenção. Olha aqui a unicidade entra, viu? Então, dentro da Trindade, foi 3 pessoas que fizeram, não é isso? É isso ou não é assim, conforme os irmãos já...
Agora lê aí. Esse aí que eu pedi para você ler. Assim, Ele sozinho fez a terra. Deus sozinho fez a terra. Irmão, é porque o tempo aqui, ó, quando ele diz faz, quando ele foi visitar Abraão, foi quantos? Foi 3. Quando ele foi visitar Abraão, o que foi que ele foi dizer para Abraão? Que ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí os 3 nós descobrimos que é Deus e os dois, aqui ó, aqui é a informação. E os dois, tá vendo como um gesto, e os dois eram os anjos, né? Isso eu gosto, né? Os dois eram os anjos. Não, presta atenção aqui, voltando lá. Eu sei que foi. É porque eu lembrei de um estudo que o rapaz fala que um gesto vale mais do que 1000 palavras. Ó, e os 2 anjos. Aí a Bíblia diz que quando os anjos. Quem foi que destruiu a terra? Sodoma e Gomorra. Foi Deus? Foi os anjos. Os anjos dizem assim: viemos destruir a terra. Presta atenção, a relação que tem esse texto de façamos o homem com esse aqui. Você pode dizer, mas não tem nada a ver, você vê a unicidade até no Velho Testamento mesmo. No Novo só vem confirmar. Na verdade, nós queremos buscar em Atos. Fala em unicidade aí, os irmãos. Atos 2,38, né? Atos 2,38. 1 João 1. 1 João 10,30. Mas a unicidade está no Velho. No caso, quem destruiu Sodoma e Gomorra? Quem foi que foi destruir? Os anjos. Aí mais na frente, no versículo abaixo, diz: e o Senhor destruiu, ou seja, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês estão compreendendo? Foi lá os 3, Deus ficou com Abraão, a Bíblia diz isso, que Deus ficou com Abraão e os outros desceram até a cidade de Ló para destruir. E eles disseram: viemos aqui destruir a terra. O Senhor mandou destruir. Mas no versículo mais abaixo diz: e o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Poderia dizer, não, que destruiu foi os anjos mesmo, que meteram a espada. Não. Nesse mesmo contexto, façamos um homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Entendeu? Vamos ler aqui, eu garanto aos irmãos que nós não vamos passar de 5 minutos. Ó. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 18, 1. Para os irmãos compreender quando diz façamos. Isaías também, que o nosso irmão Netinho leu, lá, antes do intervalo, ele leu que Isaías olhou viu o céu e viu muitos anjos, né? Muitos anjos passando e viu um sentado no trono. Aí o contexto fala como é do 1 a 8, para os irmãos compreender. Aí fala que Deus falou, ou seja, aí ele viu querubins. Isaías disse que viu um sentado no trono, que era Deus, não é isso? E viu querubins, os anjos passeando, andando, né? De um lado para o outro. Ele não disse, eu vi Deus e vi Jesus e vi o Espírito, vi o Filho e vi o Espírito Santo. Ele não disse isso. Ele disse que viu Deus e os anjos. Aí mais na frente o versículo diz que Deus falou: a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías está vendo os anjos e Deus. Então Deus está falando com quem? Assim, no céu, ele está falando com os anjos. Da mesma maneira que ele foi visitar Abraão, os 3, que era... Aí muitos querem dizer que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele foi visitar, foram os 3. Mas quem foi que destruiu? Foi Deus. Quando ele disse... Só que por intermédio dos anjos, né? Os anjos foram lá e destruíram. Mas foi Deus que destruiu. Aí Isaías quer dizer assim, que ele pediu conselho, né? Quando ele diz, a quem enviarei? Ele está dizendo, ele está se referindo aos anjos, né? A quem eu enviarei? Os irmãos entendem, compreenderam aí? Ele não está falando, porque Isaías, o segredo está aí, quando Isaías diz, e vinham sentados no trono e os anjos ao redor dele. Ou seja, a comunicação ali havia entre Deus e os anjos. Aí Deus disse para os anjos, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Jesus disse, envia a mim. Foi, acertou, pastor. Vou descer. Isso, no caso, a Trindade diz isso, mas não é isso. É Isaías que fala. É Isaías, tá entendendo? É Isaías que diz, envia-me a mim. Aí, né, quando ele fala que é de homem de lábios puros, aí ele vai, pega um fogo com tenaz e... Pronto, vamos ler aqui só para encerrar. Gênesis capítulo 18, verso 1.
é complicada assim, é complicada, mas para quem estuda não tem jeito, só vai bater na unicidade, só chega na unicidade, para quem estuda. Vamos ler. Gênesis capítulo 18, verso 1. Depois apareceu-lhe Presta atenção. Para encerrar, ó, vai ser 4 versículos para encerrar. Ó. Unicidade, viu? Porque está dentro do contexto. Aí leu 2. Foi 3 varões. Tem mais? Encerrou aí. Pronto, agora leu 3. 3 anjos apareceram. Um era o Senhor. Agora lê aí 18:33. Presta atenção, já estamos encerrando, viu, irmão? Pronto. Estavam os 3, então o Senhor foi. Quando acabou de falar com Abraão. Terminou o 33? Isso. Abraão tomou ao seu lugar. Agora o 19:1. Os irmãos estão entendendo a história. Ó, chegou 3 para Abraão. Um era o Senhor e os outros 2 eram anjos. Depois que o Senhor falou com Abraão, o Senhor saiu. Aí ele vai ler o 19 agora. 19:1. Pronto, aí o Senhor foi e os 2 desceram. Agora leu o 13. Amém? Você está entendendo aí? E ainda tem outros versículos mais na frente que fala que o Senhor destruiu. É porque o horário não nos espera. Então é só uma introduçãozinha para a unicidade. Para quando o Charles chegar explicando a unicidade, você já está com... Não vai ser bom? Quando ele chegar, vocês já estão com a mente mais aberta. Entendeu? Não deu, olha. E o que é que eu faço agora? Não, os irmãos vão fazer da maneira que vocês quiserem. Aí eu vou analisar. Pode deixar que eu não vou exagerar, eu não vou prejudicar os irmãos na nota, não. Entendeu? Eu não sei se os irmãos lembram que eu falei sobre a teoria da evolução. Sobre quando eu falei do ateísmo. Que os ateus, eles só não acreditavam em Deus. Em Deus, mas ele não tinha um fundamento, nem bíblico, nem nada comprovado humanamente. Quando surgiu a teoria da evolução, aí eles se apegaram nisso. Está vendo como foi Deus que criou? Na teoria da evolução, cada coisa se evolui, vai se transformando. Então a Terra se criou por si própria. Aí vem a teoria do Big Bang, né? Então os ateus, eles começam a se basear nisso. Entendeu? Que nada... Não, e está crescendo, né? Porque... Aí é só... Eu ia falar mais, mas vocês respondam, vocês compreendam e respondam. Eu não vou pesar muito, eu vou analisar de uma maneira assim. Amém? Então, para segunda-feira, a prova é entregue na minha mão. Amém? Que o Senhor... Vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Se fosse assim, só saía um. Mulher não tinha. Amém? Oremos ao Senhor. Amém? Amém, irmãos? Eu quero agradecer a todos os irmãos, amém, que aqui estiveram presentes, glória a Deus, aos que estiveram ouvindo online, em nome do Senhor, amém, que o Senhor possa estar abençoando, e em nome de Jesus Cristo, eu sei que a palavra, a luz que fala, ela vai iluminar nossas mentes para nós alcançar misericórdia de Deus. Deus amado, nesse momento quero te agradecer por esse momento que tu nos concedeste, ó Pai. Muito obrigado por mais um dia, meu Pai, por mais um dia, um ano, meu Pai, amado, que tu tem nos concedido, meu Pai, para aprendermos, meu Deus, que esse ano seja um ano de vitória. Eu sei que não vai ser fácil, meu Deus, para nós estarmos aqui, meu Pai, com nossos afazeres, com nossa preocupação, mas o que eu te peço, meu Pai, nos dá um alento, nos dá um conforto, para que nós não venhamos desistir. Obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.